Você já deve ter se perguntado o que a Bíblia ela fala acerca da morte, ou ainda, para onde nós vamos depois da morte. E até mesmo se perguntado se a Bíblia fala sobre isso. Eu quero te dizer que a resposta é sim. A Bíblia ela não só fala, mas como ela dá detalhes do que acontece depois da morte. E é isso que você vai aprender no vídeo de hoje. Fala pessoal, eu sou Marcelo Guedes e no vídeo de hoje vamos tentar, de uma forma até espontânea aqui, como se fosse uma sala de aula, explicar sobre esse tema que alguns de vocês aí me perguntaram bastante nessa última semana. O primeiro relato que nós temos acerca da morte está lá em Gênesis, capítulo 2, versículo 17, Quando Deus ele diz assim: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Interessante que Deus ele fala isso, antes do pecado, ou seja, Adão e Eva nem sabiam o que era a morte, Deus avisa ali que eles morreriam, mas o que era a morte? Ninguém havia morrido ainda nesse tempo, Então, o primeiro ponto que eu quero destacar aqui sobre o que é a morte é que a morte ela é uma consequência do pecado. Esse é o primeiro ponto, E a gente percebe isso no capítulo seguinte, de Gênesis, capítulo 3, verso 19, onde diz assim a palavra de Deus: no suor do rosto comerás o teu pão até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó e ao pó retornarás. Aqui a gente começa então a decifrar um pouco sobre o que é a morte. Deus ele fala que a gente retorna ao pó. Para complementar um pouco e tentar iluminar a mente de vocês a respeito desse assunto, lá em Eclesiastes, capítulo 12, verso 7, diz assim, e é um texto que está, de forma, fazendo alusão a esse texto de Gênesis 3,19 que a gente acabou de ler. Diz assim, e o pó volte à terra, e se desfaça, e o pó volte à terra, como era, e o espírito volte a Deus, que o deu. Olha só, nós temos que a morte ela é então uma consequência do pecado, ou seja, se não tivesse existido o pecado, nós não morreríamos, Deus ele criou o homem e a mulher para que estes vivessem para sempre, Este sempre foi o plano de Deus. Mas com o pecado veio então a morte e uma série de outras consequências que o pecado original ele nos trouxe. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que a morte ela é separação do corpo e espírito. A gente leu aqui, lá em Eclesiastes, o pó volte à terra, espírito volte a Deus. Tá claro, então, que no momento da morte há uma separação entre o corpo, essa carne vivente aqui, a qual nós vivemos hoje, que é uma matéria finita, uma matéria que se desgasta, e o espírito ele volta para Deus. E aí entra a questão, Beleza, morreu, o corpo foi enterrado, o espírito voltou para Deus, mas e aí? O que ele está fazendo lá? Ele está no sono profundo? Ele está inconsciente? As pessoas elas se perguntam muito isso. E a Bíblia também fala a respeito disso. Nós temos que, lá em Lucas, capítulo 16, acompanha comigo, Lucas 16, 19, isso mesmo. Olha só. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele. E Lázaro, coberto de chagas,
Perdão. E Lázaro desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Então, chamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. E, além de tudo, está posto um grande abismo entre vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós, outros não podem, nem os que de lá passar para nós. Quanta riqueza há nesse texto. Aqui a gente aprende que nós estamos, logo após a morte, já num ambiente de céu ou de inferno. A gente percebe que o rico, imediatamente ele foi para o inferno, e ali havia um tormento tão grande que ele pede uma gota para que ele se lambesse ali os lábios, de tão insuportável que era aquele calor, né? E ali vai dizer também que existe um abismo entre essas duas esferas, né? Entre essas duas dimensões, de forma que não dá para um ir para lá e outro para cá. Alguns vão argumentar, né, que isso daí é apenas uma parábola, mas é óbvio que justamente pelo fato dela ser uma parábola é que ela nos traz um ensinamento de Jesus Cristo. Então a gente entende por aqui que após a morte, logo após a morte, nós estaremos já no céu ou já no inferno e conscientes. Mais do que conscientes, nós estaremos nos lembrando de tudo aqui. Lembrando? Tem certeza? Tem. Eu te provo. Porque vai aparecer aqueles, né, que aparecem. Me prova, me prova, me prova. Então vai lá. Olha só o que diz a Bíblia lá em Apocalipse. Apocalipse capítulo 6, verso 9. Diz assim, ó. Quando a Bíblia fala a respeito do quinto selo. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz, dizendo: Até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas, nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dada a vestidura branca e lhes disseram que repousassem ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Veja bem, aqui a Bíblia está falando exatamente que após esses mártires, ou seja, pessoas que morreram em prol do Evangelho, por recusar-se a negar a Cristo, eles estão a caminho do céu. Olha só, abriu o selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa do testemunho da palavra de Deus. E eles, clamando, diziam: Até quando, Senhor? Tu não vais julgar aqueles que estão nos matando. Olha só, eles lembravam exatamente como que eles tinham sido mortos. Seja no Coliseu de Roma, seja apedrejados, atormentados, queimados, enfim, de tantas atrocidades que os cristãos do primeiro século morreram. Isso é uma prova clara de que no pós-vida nós estaremos conscientes no céu e lembrando do que aconteceu aqui na nossa vida, né? Então, essas passagens, elas explicam claramente a abertura daquilo que nós chamamos na teologia de estado intermediário, né? Ou seja, a Bíblia deixa claro que existe um estado intermediário. Intermediário quer dizer entre alguma coisa.
O que é essa alguma coisa? É um estado pós-morte, onde nós ficaremos até antes da segunda vinda de Jesus, né? Até quando o mundo, os crentes, os ímpios serão julgados. Então existe um estado que ainda não é o céu definitivo, que ainda não é o inferno definitivo, é um estado intermediário, onde nós ficaremos até que Jesus volte. A gente entende então sobre o estado intermediário, que ele é logo após a morte, que nós nos lembraremos de tudo que passou aqui, e que ele também é para os ímpios. Vejam bem, o rico estava lá, né, clamando para o seio de Abraão para que ele saísse daquele lugar. Então, o pós-morte, ele é para os regenerados, né, para os salvos, para aqueles nascidos de novo, mas ele também é para os descrentes, os ímpios. E ele também é para os anjos. Caramba, os anjos? Como assim? Eu te provo, tá lá. Abra a Bíblia aí comigo no livro de Judas, Novo Testamento, lá no finalzinho do Novo Testamento, nós vamos ter a Epístola de Judas, no versículo 6, né? Porque Judas não tem um capítulo, então a gente fala só os versículos. E diz assim, ó: e a anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domínio, ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Olha só, a mesma coisa, né? Então, a Bíblia ela fala que o estado intermediário, né, ele é essa espécie, esse ambiente pós-vida, que ele é logo após a morte, nós nos lembraremos, ele é também para os ímpios e ele é também para os anjos. Então, isso aqui nos deixa claro que nós temos anjos nos céus, certo? Nos céus. Temos anjos no inferno, olha só. Temos anjos no inferno. E temos anjos na terra, sim ou não? Sim. Temos anjos na terra. A diferença, né, desses anjos celestiais é que eles possuem o translado, né? Ou seja, eles podem vir do céu para a terra a hora que forem mandados para isso. Um exemplo clássico aí é quando o anjo Gabriel vai visitar Maria, né? Ele vem ali, entrega a sua mensagem e parte em seguida, dentre tantos outros exemplos aí que a Bíblia nos mostra, né? Eu acho que com isso aqui ficou bem claro, né, pessoal? Então, este é a explicação, é a forma como a Bíblia nos ensina sobre o que é a morte e aonde nós estaremos após a morte. Se você gostou desse vídeo, por favor, não deixa de se inscrever no canal, isso é muito importante para a gente. Se você aprendeu algo aqui que você não sabia, curte, comenta aí para mim o que você achou. Esse feedback que vocês estão nos dando aí é muito importante. E toda semana um vídeo novo aqui no canal, onde a gente vai tentar decifrar, explicar a teologia da forma mais simples possível. Fiquem com Deus e até a próxima.